Hoje eu vou te ensinar a matemática do crochê como se você fosse uma criança bem burrinha. Mas, peraí, como assim? Crochê e matemática? Enzo, pois é, né? Aposto que você nunca pensou que eu ouvi crochê e matemática associados na mesma frase, mas sim. Para a infelicidade de alguns, crochê e matemática estão associados. E essa é a nossa aula de hoje. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Cláudia Bizarelli, eu te ensino a fazer crochê começando do zero. Bom, nas nossas últimas aulas, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho aqui. E aí eu te ensinei a fazer o anel mágico, a começar a carreira circular, eu te ensinei o que é um aumento e a gente fez até a segunda carreira, certo? Mas aí a pergunta que fica é, tá, como é que eu faço a terceira, a quarta, a quinta, como que eu faço as demais carreiras? E aí, Mona? Simplesmente joga assim na minha mão, sem me ensinar? Sem ensinar, tia, sem ensinar? O que acontece na cabeça de alguns Enzos e algumas Valentinas é que depois que eles descobrem o que é um aumento, a cabeça deles faz assim... Aí esses Enzos e essas Valentinas, então, eles chegam nessa hipótese aqui, ó. Ó, seguimos fazendo aumentos loucamente em todas as carreiras seguintes. Eles vão fazer aumentos na segunda carreira, aí aumentos na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, infinitamente aumentando tudo, tá vendo? Todos os pontos aumentados. Você acha que isso tá verdadeiro ou tá falso? Vale 2 pontos na sua média. Responde aí, Enzo. Essa hipótese tá verdadeira ou tá falsa? Errado, gente. Falso. Falso, falso, falso. Isso aqui não existe, tá, gente? Se você continuar fazendo aumentos loucamente, como se fosse um esquema de pirâmide, tá vendo? Aí você faz um ponto. Aí de um ponto você faz 2 pontos. Aí desse ponto vai fazer mais 2 pontos. Isso aqui não existe, tá? Não existe. Sinto lhe informar. Se você achou que era isso, errou. Por quê? O que acontece? Se você ficar fazendo esse tanto de aumentos, o seu trabalho vai ficar assim. Eu não sei nem descrever essa forma aqui. Parece aquelas anêmonas, assim, que se movem assim, sabe? Aquelas paradas do fundo do mar. Isso aqui não existe. E por que aconteceu isso? Isso aqui, gente, é excesso de pontos, excesso de aumentos. Franziu o trabalho todo. Errou. Errou, Enzo assume que errou. Errou, Valentina errou. Aí, uma outra hipótese também que às vezes a pessoa pensa é... Ah, já sei. Na primeira carreira a gente botou 1 ponto, aí na segunda, em cima de 1 ponto, a gente botou 2 pontos, né? Aí na terceira, em cima de 1 ponto, a gente vai botar 3 pontos. Aí na quarta, em cima de 1 ponto, a gente bota 4 pontos. Aí na quinta, em cima de 1 ponto, a gente bota 5 pontos. E aí na sexta... Gente, Mona. Não, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui tá pior do que o primeiro caso, tá? Porque olha quantos pontos você vai ter aqui. Quando você chegar na sétima carreira, você vai botar 7 pontos em cima de 1 ponto. Você tá bem na cabeça, Valentina? Não, isso aqui tá totalmente errado. Não é esquema de pirâmide, não é aumento exponencial, não é essas pataquadas. Isso aqui a gente não considera nem aumento, a gente considera isso aqui uma pataquada, tá? Aumento é botar 2 pontos em cima de 1 ponto. Isso é um aumento. Você não vai ficar botando 3, 4, 5, 10 pontos em cima de 1 ponto. Aí exagerou, né? Aí o tiro saiu pela culatra, Mona. Não. Aumento é 2 pontos em cima de 1. Então esse aqui, não. Tá bom, tia, então não é assim, não é daquele outro jeito? Como é que é, afinal de contas? Como é que eu faço? Porque se eu botar pouco ponto, vira um chito. E se eu botar muito ponto, vira uma coisa toda franzida. O que eu faço, hein? Me explica aí, fala. E é aqui que começa a matemática. Como que você vai saber quantos pontos tem que ter a sua próxima carreira? Hein? Porque se você botar muito, é muito. E se você botar pouco, é pouco. E aí? O que eu faço? E aí é que vem a situação. The situation is. Isso aqui é uma progressão aritmética, onde o valor da razão é igual ao número inicial da sua primeira carreira. Progressão aritmética? Como assim, tia? Agora eu vou te explicar o que é uma progressão aritmética. E é nessa hora que ou eu vou dar muito orgulho para os meus professores de matemática do ensino médio, ou eu vou deixar eles muito envergonhados. E detalhe, eu sou filha de um professor de matemática, então se eu errar isso aqui, a vergonha é dupla. O que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência de números, onde para obter o próximo número, você vai sempre somar o mesmo valor. Como assim? Presta atenção. Se eu falar assim, 2, 4, 6, 8, 10, isso é uma sequência de números, certo? Certo. Repara que, nessa sequência de número, para obter o próximo, eu estou sempre somando 2. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Certo? É uma sequência de números em que eu estou sempre somando o mesmo valor para obter o próximo. Isso é o que a gente chama de progressão aritmética. E, para fazer as carreiras do seu crochê, é a mesma situação. Então, a cada carreira, a gente vai estar sempre somando o mesmo número. O número que a gente vai estar sempre somando, ele é o mesmo número que a gente começou a primeira carreira. Então, vamos lá. A gente começou a nossa primeira carreira com 6 pontos, certo? Para achar o número de pontos da segunda carreira, a gente vai ter que somar 6. Então, 6 mais 6, 12.
para achar o número de pontos da terceira carreira, a gente vai ter que somar 6 de novo. Então, a gente pega o número de pontos da segunda e mais 6, né? Então, 12 mais 6, quanto que é? 18. Aí, para achar o número de pontos da quarta carreira, a gente vai ter que somar de novo 6. Então, 18 mais 6, 24. E assim sucessivamente. Na quinta carreira, 24 mais 6, 30. Aí na próxima carreira, 30 mais 6, 36. E vai assim infinitamente. É assim que a gente sabe quantos pontos tem que ter em cada carreira para ela aumentar bonitinho. Ou seja, simplificando, isso aqui é a tabuada do 6, tá percebendo? Que é a tabuada do 6. Então, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Isso é a tabuada do 6. Então, para você saber quantos pontos tem que ter numa carreira, você vai fazer o seguinte. Você descobre qual carreira que é essa. Então, terceira carreira, vamos supor. Quer saber quantos pontos tem na terceira carreira. E vai multiplicar pelo seu número inicial de pontos. Que no nosso caso, a gente começou com 6 pontos no anel mágico. Só isso. Tá, tia. Eu acho que eu já entendi, então, como é que a gente faz pra descobrir quantos pontos tem na carreira. Só que eu não entendi uma coisa, que é o seguinte. Onde que eu vou botar os aumentos, então? Os aumentos vão ficar distribuídos igualmente ao longo do seu trabalho. Tá, como assim? Dá um exemplo, então. Olha aqui. Primeira carreira, 6 pontos. Segunda carreira, a gente fez só aumentos. Na terceira, a gente vai ter que ter 18 pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. 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 E assim, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Entendeu? Eles estão intercalados e distribuídos ao longo aqui do nosso trabalho. Tá, e aí na próxima, como é que eu faço? Eu vou fazer 1, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e aqui um aumento. E assim, ó, os aumentos ficam distribuídos ao longo do meu trabalho e formam esse desenho aqui bizarrinho. E depois eu faço 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Até terminar a próxima carreira. Ah, mas e depois? Aí eu faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Até terminar a carreira. Tá, mas e depois? Depois eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento até terminar a carreira. Tá, mas e depois? Aí depois eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Tá, mas e depois? Aí depois eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. E 1, e 2, e 3. Eu acho que vocês entenderam. Então, eu sei que é uma loucura, mas eu espero que tenha dado pra entender, porque realmente matemática é um pouquinho complicado. Eu confesso que eu sou de humanas, mas a teoria do bagulho é esse. Se você seguir fazendo esse padrão do jeito que eu ensinei agora, o seu trabalho vai ficar assim bonitinho, plano e se expandindo como se fosse um universo que se expande infinitamente em todas as direções. E aí você pode fazer isso infinitas vezes, que vai ser batata, vai expandir retinho, não vai virar um Cheetos e também não vai virar essa porcaria aqui, entendeu? Não vai franzir e também não vai virar um copo, vai expandir bonitinho. É só seguir o tutorial. Agora eu vou tentar mostrar na prática. Então agora a gente vai continuar, né, seguindo a partir da segunda carreira, vamos fazer a terceira para vocês verem como funcionam os aumentos depois da segunda carreira. Lembrando sempre de botar o marcador antes de iniciar uma nova carreira para você não se perder. Então, você bota o marcador aqui no último ponto. Se você não tiver um alfinete como esse, para marcar, você marca com um fiozinho colorido. Agora, aqui na terceira carreira, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Ó, enfiei aqui a agulha na minha primeira cabecinha. Deixa eu fio pra lá. Enfiei aqui a agulha, vou fazer um ponto baixo. Sem mistério nenhum. Fiz o primeiro ponto baixo. Na próxima cabeça aqui, eu vou fazer o aumento. Então, vou botar 2 pontos baixos nessa cabecinha aqui. Agora, eu vou repetir o padrão. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento até o final da carreira. Um ponto baixo.
E aqui é um aumento. Fiz meu aumento, agora um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo. E aqui é um aumento. Chegamos aqui no nosso último ponto baixo e último aumento, ó. Último ponto baixo. E no ponto que a gente tinha colocado o marcador, a gente faz o último aumento. E assim nós concluímos a terceira carreirinha, tá? Para você saber se a sua carreira tá certa, você tem que ter terminado ela com um aumento, e se você contar os pontos aqui, tem que ter 18 pontos. Aí você vai saber que a sua carreira tá certa e você começa a próxima. Se tiver errada, você desmancha e refaz. Vamos botar aqui o marcador para começar a quarta carreira. Se você estiver marcando com fio, você pode dobrar ele aqui para cima. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Peraí. Vou enfiar minha agulha aqui, na primeira cabecinha. Vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer outro ponto baixo. Ih, perdi aqui. Desmanchar e refazer, ó. Segundo ponto baixo. E agora eu vou fazer um aumento. Fiz meu aumento. Agora eu vou continuar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. E agora, chegamos no finalzinho da carreira, os 2 últimos pontos baixos e o último aumento. Então, vamos lá. Ó. 1, 2,
E aqui onde a gente botou o marcador, a gente vai fazer o último aumento dessa carreira. Então, faço aqui, enfio a agulha de novo no mesmo buraco. E pronto. Fiz o meu último aumento. O meu trabalho fica assim. Ele começa a crescer de uma forma meio que formando um hexágono, né? Porque a gente começou com 6 pontos e ele vai meio que formando uns ladinhos. Mas esse trabalho aqui a gente consegue transformar ele numa esfera depois. E é isso, para dar prosseguimento, você é só continuar fazendo as carreiras seguindo o padrão. Então, agora na quinta, você vai fazer 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Aí depois, na próxima carreira, você faria 4 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento. E assim sucessivamente.